Olá pessoal, meu nome é Luana Zemela, bem-vindo ao meu canal. Vou falar de população negra, desigualdade racial em tempos de pandemia. A gente sabe que esse vírus gerou uma crise de saúde pública e uma crise de saúde pública que tem consequências diretas e desastrosas na economia. O PIB de todos os países praticamente foram afetados. As taxas de desemprego estão aumentando exponencialmente. Tanto a demanda quanto a oferta de produtos e serviços caíram drasticamente pela política de confinamento que é necessária para conter o vírus. E a gente sabe também que os negros são os mais afetados nesse processo e durante essa crise. Não é diferente nos Estados Unidos, não é diferente em outros países onde existe já uma desigualdade racial inicial pré-existente, pré-pandemia. Vamos falar no Brasil, então, especificamente, por que os negros são os mais afetados, por que eles têm uma taxa de letalidade maior e por que eles vão continuar, mesmo pós-pandemia, sofrendo as consequências da pandemia muito mais que qualquer outro grupo demográfico. São 3 pontos em particular que colocam a população negra em maior vulnerabilidade. Número 1, condições de saúde subjacentes, ou seja, pré-existentes, que são condições de saúde que já se sabe cientificamente que colocam as pessoas em maior risco de contaminação e maior risco de morte em decorrência e complicações em decorrência do coronavírus. Diabetes, hipertensão, tuberculose, desnutrição. Todas essas condições são mais prevalentes na população negra no Brasil e em outros países também, mas no Brasil. E essas condições fazem com que a população negra esteja entre a população onde a gente vai continuar observando maior letalidade em decorrência das complicações do coronavírus. Número 2, o que faz com que os negros sejam mais afetados e tenham uma taxa maior de letalidade? A população negra vive em locais, bairros ou cidades onde o risco de contaminação pelo coronavírus é mais elevado, ok? Já existem estudos que calculam esse risco, esse fator de risco para os bairros, para as cidades, etc. Eu desconheço que os cálculos tenham sido feitos para o Brasil, mas nos Estados Unidos existem vários fatores que eles colocam dentro desse cálculo, entre eles a densidade populacional, o nível de pobreza, a qualidade do sistema de saúde nessa localidade em termos de equipamento, disponibilidade de equipamentos, de kits de teste, etc, etc. Ok? Existem vários fatores que entram nessa conta. E a nossa população negra, a gente já sabe que tendem, em maior probabilidade, viver em locais onde esse risco é mais elevado. Então daí você já sabe que não só tem pré-condições que te aumentam o teu risco, tu vive num local de maior risco. E número 3, a população negra tende a exercer trabalho, ter profissões em profissões de maior risco. Ou seja, também já foi calculado que certas profissões são profissões de maior risco de contágio. Quais são elas? Ou seja, aquelas profissões onde tu não só tem maior contato com outro público próximo, ou tu tem que ter um contato próximo, também, são profissões de linha de frente, né? Os profissionais da saúde, etc. E no caso dessas profissões, os negros tendem ou seja, também
ter uma maior participação. A COFEN, que é a Confederação de Enfermagem no Brasil, fez um estudo interessante sobre o perfil da enfermagem, que mostra que os negros são 63% dos auxiliares de enfermagem no Brasil. As mulheres são 85%, e daí tu já tira, são as mulheres negras as que estão em profissões de maior vulnerabilidade. São elas que vivem em bairros de maior vulnerabilidade e são elas também com condições de saúde pré-existentes que colocam elas também em posições de vulnerabilidade. Então são as mulheres e os homens negros. Se a gente olha também os auxiliares de limpeza, os seguranças, os comerciantes, os varejistas, etc., os caixas, essas são as profissões de mais altíssima vulnerabilidade de contaminação e onde a população negra facilmente representa mais de 60% dessas profissões. Então, daí a gente fala que são 3 fatores que colocam um indivíduo em mais alto risco de contaminação e letalidade, e a população negra está sobre-representada nos 3 aspectos. Então, ou seja, se a gente quer falar de políticas públicas de combate e enfrentamento, de fortalecimento do SUS, aumentar o gasto público para fortalecer o SUS, mas fortalecer o SUS em que bairros? Né? Fortalecer o SUS exatamente em que cidades, em que localidades? Né? Será nas localidades onde tem uma maior população negra, porque a gente já sabe que essa população é a população mais vulnerabilidade, de maior vulnerabilidade. Então, essas são as perguntas. E agora a gente se pergunta, bom, qual que é a resposta do setor público com relação a tudo isso? Eu recomendaria 3 ou 4 ações. Uma ou seja, as ações vão ter impacto no gasto público, vai ter que ter aumento do teto do gasto público, isso sem dúvida. A gente não pode ficar aqui se preocupando entre gasto e pressão fiscal, etc. A gente está lidando agora com uma emergência, a gente está lidando com vidas, a gente vai precisar aumentar o gasto público emergencialmente e a gente vai precisar fortalecer a saúde. E a gente vai precisar fortalecer a saúde nas populações e nas comunidades de maior risco e vulnerabilidade. Vai ter que ter o viés racial, sem dúvida alguma. E em termos de ações governamentais, a gente precisa ter em conta que é preciso essa renda emergencial, é imprescindível, ela tem que chegar nas mãos das pessoas, das famílias que mais precisam, as famílias negras. O Bolsa Família, deveria se estar falando de aumentar o Bolsa Família em pelo menos 40%. O Bolsa Família é uma renda complementar à renda das famílias, mas se as famílias não têm renda, tu precisa aumentar o Bolsa Família. E a gente também está falando de pessoas, de famílias que têm muitos membros de sua família que não têm como trabalhar, né? Tem algum tema de invalidez, ou seja, são idosos, etc. Isso tudo precisa ser levado em consideração, precisa ser complementada essa renda, né? Olhando todo esse cenário de vulnerabilidades, né? A gente precisa salvar vidas, a gente precisa dessas vidas para, durante a recuperação econômica, essas pessoas poderem trabalhar, gerarem um ingresso e colocarem a economia de volta nos eixos. Então a gente não pode estar agora contando moedas, tá bom? Então eu sei que talvez essa chamada de atenção é uma utopia. Eu estava com ela engasgada aqui, não sabia o que fazer, decidi fazer esse vídeo. Eu sei que é uma utopia, por quê? Porque o Brasil é um país que mata 60 mil jovens ao ano. Então, e que já mata os jovens negros assim, à torto e à direito. Então eu sei que talvez seja uma utopia, mas eu preciso falar, preciso desabafar, né? Desabafar, e talvez chegue no ouvido de alguém que possa fazer algo, ou de grupos que se mobilizem
para realmente, ou seja, pressionar. Só com a pressão pública, só a pressão de todos nós, a gente pode ver mudança. Então a Dima tá com vocês, eu tô aqui para apoiar no que for. Me mande uma mensagem, deixe um comentário no vídeo, subscreva no canal, se inscreva no canal, e eu vou estar produzindo mais vídeos com insights sobre desigualdade racial, racismo e economia. Tá bom, pessoal?